Você sabe, irmãos, o dia 25, hoje já é consenso entre os historiadores que não foi de fato a data que Jesus Cristo nasceu. E por causa disso eu vejo muitas pessoas falarem contra, a celebração do Natal. Mas nós temos que considerar um fato: Jesus nasceu, amém? E o que nós celebramos é o nascimento de Jesus, E a palavra Natal, eu sei que hoje ela é carregada de significados, carregada de significâncias, E por causa disso, eu mesmo, particularmente, não gostava dessa data, porque eu achava que o mundo havia transformado essa data, havia, na verdade, banalizado essa data, Havia mudado todo o sentido, do que é o Natal, como de fato. Mas isso não nos impede, não anula a gente de celebrar a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? A Bíblia fala que os anjos celebraram. A Bíblia fala que as estrelas celebraram. A Bíblia fala que as nações celebraram. Por que nós não vamos celebrar o nascimento do Senhor Jesus? Então, se você ler... Aliás, vamos começar então abrindo em alguns textos. Lá em Isaías 9... há uma profecia a respeito da vinda do Senhor Jesus, E o significado dela. E eu acho que a maneira como nós devemos celebrar o Natal é entendendo o significado da vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esquecendo um pouco o Papai Noel, esquecendo os presentes, esquecendo um pouco das luzinhas, mas entendendo o verdadeiro significado, porque quando você perceber a importância da vinda do Senhor Jesus, eu tenho certeza que, claro, hoje nós já falamos de algo que foi consumado, mas você imagina para a humanidade que aguardava a vinda do Redentor, aguardava a vinda do Salvador. Você sabe, ok, já acharam aí, agora eu peço para você segurar a sua Bíblia com o dedo e prestar atenção em mim. Você sabe, a Bíblia começa no relato a respeito de Adão e Eva, e ali no terceiro capítulo de Gênesis, fala a respeito da queda do homem, do pecado do homem. Você sabe, Deus não criou o homem para que ele pecasse. Aliás, tem pessoas que a gente pergunta e fala assim: qual que é o propósito de Deus para a vida do homem? E as pessoas prontamente, a maioria responde assim: que o homem seja salvo. E eu falo: errou, porque Deus não criou o homem para ser salvo. Porque Deus não criou o homem sequer para pecar. A salvação é uma necessidade que surgiu depois que o homem pecou. Mas é interessante que no terceiro capítulo do livro de Gênesis, o homem peca, e a impressão para alguns é que Deus foi pego de surpresa, E agora, o que nós vamos fazer? Porque o homem pecou, e qual que é o plano B de Deus? Mas na verdade, Deus não é pego de surpresa por nada. Naquele mesmo momento, onde Deus vai falar com Adão, com Eva, e ele profere uma sentença para o inimigo. Ele diz assim, que da semente da mulher viria aquele que iria pisar na cabeça da serpente. Amém? Então a primeira profecia a respeito de Jesus está lá em Gênesis. No momento em que surge o pecado, naquele mesmo momento Deus já apresenta a solução para ele. Agora é interessante que você vai olhar todo o Velho Testamento, e a maneira de nós entendermos a Bíblia no Velho Testamento é você entender qual que é o propósito de todas as coisas. Então tem pessoas que gostam de ser muito literais com o Velho Testamento, E elas usam a literação das coisas e querem aplicar para os dias de hoje, em partes, Porque eu nunca vi ninguém apedrejar ninguém como manda a lei no Velho Testamento. Mas é interessante que, na verdade, tudo o que está no Velho Testamento, a Bíblia fala em Hebreus, era apenas sombra daquilo que haveria de vir. Então, tudo que você encontra no Velho Testamento aponta para o Senhor Jesus. O tabernáculo, as leis, tudo aquilo que tem, quando o povo peca, é picado por cobras no deserto, e Deus manda levantar uma cobra de bronze no madeiro, aquilo aponta para Jesus Cristo, a Bíblia diz.
Quando Moisés fere a rocha para que saia água, a Bíblia fala que a rocha era Jesus Cristo. Então, tudo que você enxerga no Velho Testamento, na verdade, é profeticamente apontando para a vinda do Salvador da terra. Então, só tem sentido todas as coisas. Eu imagino que se Jesus, se o homem não tivesse pecado, nós nem precisaríamos de Bíblia, mas toda a saga, toda a história do povo no Velho Testamento aponta para a vinda de Cristo. Então, você imagina o quanto as pessoas aguardavam pela vinda do Salvador. Né? E para um judeu isso faz mais sentido. Né? Para você ter uma ideia, o judeu todo ano, no dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação dos pecados, eles levam até hoje diante do sacerdote um animal para ser sacrificado, representando o Cordeiro de Deus, representando a Jesus Cristo. Então, veja, a vinda do Senhor Jesus não é algo banal. Tem pessoas que enxergam isso como apenas mais um fato bíblico. Não. Na verdade, a vinda de Jesus é o marco, é o ponto central da Bíblia. Você sabe, uma vez eu ouvi um ateu falando assim, a Bíblia é só um romance, é só um livro de romance. Eu falo, realmente, é um livro que relata a saga de um Deus apaixonado pelo ser humano. É um tremendo de um romance. Mas você sabe, chega um momento que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho por nós. Você sabe, a nossa salvação, ela é apoiada em dois braços, né? De um lado nós temos a justiça de Deus e de outro lado nós temos o amor. Agora veja, o homem pecou. O homem, ele cometeu uma grave ofensa contra Deus. E Deus, sendo justo, ele precisa julgar, porque se Deus não julga e não executa a sentença, ele passa a ser injusto. Deus passa a ser injusto se ele não faz isso. Mas por outro lado, Deus amou o homem. Deus amou, mas ele tem que cumprir essa sentença. Então a Bíblia fala que ele mesmo veio em forma humana para que pudesse receber o juízo, a sentença que havia sido decretada sobre nós. Amém? Irmãos, isso não é pouca coisa. Eu quero dizer o seguinte, nós estávamos destinados para o inferno. Nós estávamos destinados para a perdição eterna, ou nós não tínhamos saída. A Bíblia fala que homem nenhum conseguiu cumprir a lei. Sabe, mas Deus enviou alguém que pagou a sua dívida. Sabe, e hoje o que nós estamos falando aqui é a respeito dessa pessoa que veio à terra, esse Deus encarnado, Jesus Cristo, que veio na terra, para que pudesse pagar a minha e a sua dívida. E por isso hoje nós somos livres. Amém? Você sabe, nós não podemos ignorar essa verdade. É algo que nós precisamos lembrar o tempo todo, aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E hoje nós celebramos a chegada dele, aquilo que havia sido profetizado por todo o Velho Testamento, que profetas, que muitos disseram a respeito, se concretizou. E é isso que nós estamos lembrando hoje. Nós não estamos lembrando os presentes, o Papai Noel, não estamos lembrando esse tempo de comelança. Não, nós estamos celebrando a vinda do nosso Salvador. E nós escolhemos essa data. Poderíamos escolher qualquer outra data, mas nós escolhemos o dia 25 de dezembro. Hoje nós escolhemos o dia 22 de dezembro para celebrar a vinda do nosso Salvador, aquele que traria paz, alívio para nós. Amém? Vamos lá, o texto de Isaías 9, que fala uma das profecias mais bonitas a respeito de Jesus. Diz assim, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Você imagina o desespero desses homens que aguardavam pelo Salvador. A terra estava aflita, a Bíblia diz, estava obscura, mas diz assim, Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte,
resplandeceu-lhes a luz. Esses éramos nós, irmãos. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, ou seja, a nossa condenação, irmãos. A vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém, meus queridos? Sabe, esse é Jesus Cristo. Esse é o nosso Salvador. É interessante que aqui fala de alguns aspectos do nome de Jesus. Mas eu queria falar de um nome que não foi mencionado nesse texto, mas que o anjo fala a Maria, lá em Mateus 1, 23. Aliás, acho que o anjo fala, na verdade, a José, né? Mateus 1, aliás, vou ler a partir do 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Deus conosco. O Deus que habitou em forma humana. O Deus que andou conosco. Sabe, irmãos, e o que Deus colocou no meu coração para compartilhar é a respeito desse aspecto do Senhor. Você sabe, como eu falei, a Bíblia é o relato de um Deus apaixonado. E é interessante que a vontade de Deus, desde que Deus criou o homem, foi que nós se tornássemos a sua família. Se você olhar desde as primeiras páginas da sua Bíblia, quando Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia fala que não uma vez por semana, no domingo, mas todos os dias, Deus ia ter comunhão com a sua criação, com Adão e Eva. E é interessante que depois do pecado, o homem ele não pode mais ficar diante da presença de Deus. E mesmo assim, esse Deus insistente, esse Deus apaixonado, esse Deus persistente, ele arrumou uma forma de estar perto do homem, e ele manda que o homem construísse o tabernáculo, construísse a tenda da congregação, e ali Deus começa a habitar dentro da Arca da Aliança, no meio do povo. Mas nos dias de Jesus, se cumpre aquilo que o Senhor sempre quis. A Bíblia fala, Jesus disse que eu preciso ir para o meu Pai, eu preciso oferecer esse sacrifício, a mim mesmo como sacrifício, para que vocês possam receber a presença do Espírito Santo, para que nós possamos habitar em você. Lá em João 14, Jesus Cristo fala que aquele que obedece os meus mandamentos, ele é amado de meu Pai, e eu e o meu Pai faremos habitação nele, ou seja, nós habitaremos com você. Porque Deus conosco é a característica do nosso Deus. Jesus se chamou Emanuel. Você sabe, talvez isso seja a maior diferença daquilo que nós vivemos como cristianismo do que qualquer outra religião, irmãos. Porque em qualquer outra religião, na verdade, as pessoas ficam tentando agradar um Deus que parece que tem prazer em
em cobrar, em colocar peso, não, mas o nosso Deus é aquele que tem prazer em estar conosco. Sabe, Ele é Emmanuel, Ele está conosco. Sabe, o que Deus manda eu falar nessa manhã aqui, é de que maneira você tem desfrutado da presença do Senhor. O que isso fez de diferença na sua vida? Será que Jesus é Emmanuel na sua vida? Sabe, quem que é Jesus para você? Será que Jesus é apenas um Deus distante? É alguém que está muito longe? Ou é alguém que faz parte da sua vida? É alguém que você tem um relacionamento real? Porque deixa eu dizer, você foi criado para isso. Você foi criado para isso. Você sabe, a personalidade humana, ela é altamente dependente de alguma coisa, é altamente viciante. O ser humano, ele tem uma tendência de se viciar, de depender. E interessante que nós somos criados com a mesma característica que Deus quis colocar em relação a nós. Você sabe que o nosso Deus, Ele tem profundo desejo pela nossa presença, profundo anseio pela comunhão conosco. Sabe, Deus colocou isso no nosso coração. O problema é que quando nós não achamos a Deus, nós colocamos outros deuses que vêm ocupar esse lugar que era para ser de Deus. E aí tem pessoas que colocam o trabalho em primeiro lugar, e o trabalho passa a ser o seu Deus, e passa a ser o seu objetivo e a sua meta de vida. Outras pessoas colocam a sua família, outras, muito comum nos dias de hoje, colocam o seu prazer pessoal como o seu Deus. Mas outras pessoas podem colocar um partido político, outras pessoas colocam um time de futebol. Mas deixa eu dizer, há um lugar que Deus reservou no seu coração, para que só Ele possa preencher, para que só Ele seja a tua satisfação. Você sabe, a Bíblia fala no Salmo 8, deixa eu abrir aqui, a Bíblia que eu estou lembrando agora, não é no 8 não. Deixa eu ver se é no 4, onde fala assim que não a nós, Senhor, mas a Ti, que fala a respeito dos deuses, que tem boca, mas não falam, que tem nariz, mas não cheiram. Deixa eu achar aqui no celular que é mais rápido. Alguém conhece esse salmo? Salmo 115? É verdade. 115 ou 116? Deixa eu olhar rapidinho aqui. Você vai, já quiser achando a sua Bíblia. (115) Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Onde está o Deus das nações? Sabe, o nosso Deus está no meio de nós. O nosso Deus está conosco. O nosso Deus está contigo no dia da dificuldade. A Bíblia fala que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas necessidades. Porque Jesus, importasse que Jesus viesse em forma humana e sofresse por todas as coisas e passasse por todas as dificuldades que nós passamos. Por isso a Bíblia fala que nós temos hoje assentados à destra de Deus um sumo sacerdote que é Deus, mas é também homem, que conhece as nossas fraquezas, que padeceu por todas as dificuldades aqui nessa terra. Então nós temos um Deus que tem os mesmos sentimentos. A Bíblia fala que quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Um Deus que tem emoções, um Deus que chegou diante do templo e ficou irado com aqueles vendedores e que chutou aquelas tendas vendendo na porta do templo. Nós temos um Deus que é humano e não um Deus que é de barro, irmãos. E aqui fala no verso 4, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e
e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Mas deixa eu dizer, o nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus que fala com você, é um Deus que responde às suas orações, é um Deus que toca no seu coração, é um Deus que te consola, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Esse é o nome do nosso Deus. O problema, irmãos, é que as nossas referências daquilo que a religião nos ensinou é um relacionamento com Deus distante, é um relacionamento com Deus impessoal, é um relacionamento apenas religioso, é um relacionamento de desempenho. Mas a Bíblia fala em Coríntios que nós não recebemos um espírito de medo para que nós andássemos novamente como escravo, mas nós recebemos o espírito de filiação, ao qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho. Deixa eu perguntar, como é que você ora a Deus? Como é que você ora? Não é nada pessoal, não vi ninguém orando aqui, mas tem gente que fala: ó, tu que estás no céu, divindade, todo-poderoso, santo Deus. Mas Deus te mandou te chamá-lo de Paizinho. Você sabe qual que é a diferença? Paizinho fala da intimidade. Nosso Deus é um Deus de intimidade. Amém? Fala comigo, nosso Deus é um Deus de intimidade. Sabe, esse é o propósito de Deus para nós. E deixa eu dizer, esse é o propósito de Deus para a eternidade. Tem uma piada bem maldosa, mas é bem verdadeira, que fala assim: não gosta de orar, não gosta de louvar, não gosta de nada, vai fazer o que no céu? Sabe, irmão, é para isso que nós somos criados. Agora deixa eu dizer, por que a gente às vezes não gosta? Porque a maneira religiosa, porque o relacionamento verdadeiro, ele é prazeroso, irmãos. Ele é prazeroso. A presença do nosso Deus é prazerosa, é maravilhosa. Sabe, esse é o objetivo do Senhor. Deus conosco. Deus conosco. Nós não estamos falando aqui de um Deus distante. Nós não estamos falando aqui de alguém que está a milhas. Não, nós estamos falando do Abba, do seu Paizinho. Sabe, daquele que te olha de perto. E que ainda, às vezes, ainda que você não tenha percepção da sua presença, eu quero dizer que Ele está com você. Eu quero dizer que Ele te ama. Sabe, e o que mais importa para Deus, sabe, às vezes a gente fica preocupado com o nosso desempenho, né? Mas o que mais importa para Deus é você mesmo. Sabe, Ele veio aqui porque Ele te amou. Sabe, a Bíblia fala lá em Romanos que Deus prova o seu amor para conosco, nos amando, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos seus inimigos. Sabe, às vezes você acha que agora que eu estou aqui, Deus pode me amar. Não. Deus amou você quando você estava sujo ainda, quando você não era filho. Mas você está aqui porque Ele te amou. Porque a Bíblia fala: não fostes vós que me escolhestes, mas eu é quem escolhi a vós. Sabe, você foi chamado para ser o Filho de Deus. Você foi escolhido desde a fundação do mundo para manifestar as boas obras do Senhor. Sabe o que é manifestar as boas obras? Aliás, a versão mais correta que foi traduzida para o português fala assim, que você foi escolhido, lá em Efésios, né? Você foi escolhido para andar nas boas obras. E é interessante que esse versículo está num contexto onde ele está falando assim que a salvação não é pelas obras. A salvação é de graça, para que ninguém se glorie. Ninguém pode dizer, eu fui salvo porque eu mereci. Não.
Mas depois que você foi salvo, você não foi salvo pelas obras, mas você foi salvo para andar nas boas obras. Agora você sabe que andar nas boas obras não é praticar boas obras. Como assim, pastor? Eu quero dizer que as boas obras já estão prontas desde a fundação do mundo. Porque a Bíblia fala: aquele que antes da fundação do mundo te conheceu, ele já te predestinou para andar nas boas obras. Ou seja, Deus, quando te projetou, Ele criou um sonho maravilhoso, Ele criou uma vida de excelência, uma vida de abundância para você. Sabe, aí Ele te criou. Ele falou assim: meu filho agora, ele vai poder desfrutar de tudo aquilo que eu sonhei para ele. Eu criei uma vida maravilhosa. Eu não criei meu filho para sofrer. Eu não criei meu filho para ficar desesperado, preocupado, com depressão, com doenças da alma. Não, eu criei meu filho para que ele tenha vida, para que ele desfrute das coisas maravilhosas e manifeste o meu reino. Para que quando olhem para esse príncipe, para essa princesa, as pessoas falem assim: nossa, eu quero ser participante desse reino também. Mas você sabe, da mesma forma, Deus, Ele permite que você tenha suas escolhas. E, infelizmente, muitos de nós, por não compreender, não entender, ou não saber, ou não ter fé para entrar nessa realidade, a gente vive aquém daquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Mas fala: pastor, por que eu não vivo desse jeito? Porque talvez você foi enganado pelo mundo. Talvez te enganaram. Ou talvez porque você não conheça a palavra de Deus, não conheça a vontade de Deus. Mas eu estou aqui para te dizer: o Deus conosco, Deus, Ele veio em forma humana para poder te dar essa vida. Por isso que a Bíblia fala que quando, lá em Isaías 9, que quando esses povos viram uma grande luz, eles se alegraram e eles se jubilaram. Porque eles entenderam que a dívida foi paga. As trevas foram vencidas. O inferno foi vencido, a morte foi vencida. Nós não vamos experimentar a morte, porque Jesus conquistou. Sabe, isso é motivo de alegria para nós. E hoje nós celebramos isso, irmãos. Celebramos a alegria do nosso Salvador, que veio para poder nos salvar. Sabe, não pensa que isso foi coisa simples, não. Para criar o mundo, Deus levou 7 dias. Para salvar o homem, foram mais ou menos 4.000 anos para a chegada de Jesus. Para toda a preparação, porque a Bíblia fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. Há um momento certo. Deus não se atrasa nem se adianta. A Bíblia fala que há tempo para tudo. Sabe? E Deus foi trabalhando de geração em geração. E é interessante que o diabo, sabendo que a profecia iria se cumprir, por diversas vezes ele tentou destruir o plano de Deus. Mas ele não conseguiu. E por último, o diabo tenta destruir Jesus. E a Bíblia fala que Jesus, depois de crucificado, ele desceu ao mundo dos mortos, desceu ao Hades. Mas a morte não pôde retê-lo, porque ele não tinha pecado. E ele tomou as chaves do inferno das mãos do diabo. E por causa disso, hoje nós somos jubilosos, nós temos alegria, porque Cristo venceu. Cristo veio ao mundo e Cristo venceu. Sabe? E você sabe, se nós estamos comemorando o nascimento de alguém, se é um aniversário de alguém, a gente tem que dar um presente. Sabe, o maior presente que você pode dar para Jesus é lembrar daquilo que Ele fez por você. É você viver de acordo com essa realidade. Jesus falou assim para os seus discípulos: todas as vezes que vocês se reunirem,
Você sabe, reunião boa de crente tem que ter comida e bebida, irmãos. Então, a hora que você partiu o pão, você lembra que o meu corpo foi moído por sua causa. A hora que você tomar do vinho, você lembra que o meu sangue foi derramado para pagar a sua dívida. Aí que a dívida está paga, irmãos. Nós somos livres por causa de Jesus. Isso aí nós somos gratos a Deus. Esse Deus que amou ao mundo e nos deu de presente o seu próprio Filho. Aquilo que homem nenhum podia fazer. Você sabe, para que alguém pudesse pagar a nossa dívida, sabe, vamos supor que alguém tem uma dívida muito grande em dinheiro. A pessoa deve $1 milhão. Para que outra pessoa venha pagar a dívida dela, essa pessoa aqui tem que ter dinheiro. Não pode ser outro devedor. Eu quero pagar a dívida desse aqui. Quanto você tem? Não, também estou devendo $1 milhão. 1.200.000. Para que alguém pudesse pagar a dívida do pecado, não podia ser um outro pecador, porque esse outro pecador também estava devendo. Somente alguém que pudesse vir, e vir em forma humana, passar por todas as tentações, e não tivesse pecado algum, poderia chegar diante de Deus e falar: olha, esse castigo que era para o Elias, pode pôr sobre mim. Eu não ia merecer nada, mas eu aceito ficar no lugar dele. Sabe, foi para isso que ele veio. Jesus nasceu para morrer. Jesus sabia da sua missão. Sabe, por diversas vezes ele falou isso para os seus discípulos. Eles não entenderam, mas Jesus sabia que ele veio para morrer. Por isso, quando esse menino ele entra na terra, por isso, quando esse menino chega, toda a criação se alegra. Porque sabia que ele iria pagar o preço do pecado. E que o homem seria salvo. Sabe, hoje nós celebramos, não mais o menino. Você sabe, irmãos, uma das estratégias do diabo é essa imagem do menino Jesus, né? Porque menino é indefeso, é fraquinho, menino não fala, menino não tem mensagem nenhuma. Mas hoje nós não celebramos apenas o menino, mas celebramos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso, que venceu a morte e nos deu a salvação eterna. Sabe, tudo começa dessa forma, de uma forma simples. Sabe, toda a Bíblia, Jesus contou uma parábola falando: olha, o reino dos céus, ele é como uma sementinha, tudo começa pequeno. Sabe, o Rei dos Reis, ele começou como um bebê. Sabe, a Bíblia fala que o bom pastor, ele não pula a cerca, ele entra pela porta, e a porta de entrada nessa terra é através de nascimento, de pai e mãe. Sabe, e Deus Todo-Poderoso se tornou gente, se tornou ser humano. A Bíblia fala que ele aprendeu a humildade, porque ele, como Deus, nunca tinha se submetido a ninguém, mas ele passou por tudo isso, se humilhou até a morte de cruz, para que nós pudéssemos ser salvos e gozar de alegria. Então, nessa manhã, é isso que nós celebramos: a vinda, a resposta de Deus para a sua criação, a resposta do amor de Deus, que tanto nos amou, que deu o seu Filho. Agora, sabe qual que é o presente que você dá para Deus? Primeiro, é entendendo o sacrifício de Jesus. Você sabe, tem pessoas que, apesar de entender Jesus, ainda vivem como se ele não tivesse vindo. Você sabe como é que é viver sem considerar que Jesus tenha vindo? São aquelas pessoas que ainda vivem no Velho Testamento, cumprindo aquelas leis que eram profecias a respeito de Jesus,
E é interessante que os próprios discípulos, a Bíblia fala que Jesus subiu para um monte, conhecido como Monte da Transfiguração, e ali apareceu Elias e Moisés. E Pedro falou assim: olha, Senhor, vamos fazer uma tenda aqui para Elias, outra para Moisés. E Jesus falou assim, uma voz do céu falou assim: esse aqui é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, virou a chave, mudou o sistema. Hoje nós temos que ouvir a Cristo e não mais a lei, sabe? Então levar uma vida cristocêntrica. Mas o outro presente que você pode dar para Deus é o seu coração. A Bíblia fala que o desejo de Deus é habitar no seu coração. Mas lá em João, abre lá em João 14. Jesus fala para os seus discípulos: João 14, 23 diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É isso tudo que o Senhor quer. É você, é o seu coração, sabe, um coração que não está cheio com as coisas do mundo. Sabe, como eu falei, a característica humana a psique humana, ela é altamente viciante, altamente dependente de coisas. E facilmente nós nos enchemos com as coisas que estão desse mundo. Mas a Bíblia fala assim: se o mundo está no seu coração, o amor de Deus não está em você. E tem gente que acha, fala: oh meu Deus do céu, então quer dizer que se eu estou cheio das coisas do mundo, papai não me ama. Porque a Bíblia fala que se eu estou cheio das coisas do mundo, o amor de Deus não está em mim. Mas você sabe, aquilo ali não é uma ameaça, aquilo lá é um lembrete. Olha, você não precisa, se você estiver cheio com as coisas do mundo, você não vai conseguir absorver o amor do Pai. Sabe, são coisas incompatíveis. Nosso coração é um só cabe uma coisa. Sabe, Deus quer que você se encha do amor dele. Sabe, que as coisas do mundo venham a ficando cada vez mais sem cores, mais distantes, e que você venha se encher do amor de Deus, porque é tudo que ele quer. Você sabe, quando a Bíblia fala de encher do amor de Deus, é encher do próprio Deus. Porque a Bíblia fala que Deus é amor. E Jesus falou que nesse momento, quando você ama ao Pai, quando você é amado, quando você entende isso, ele fala que o Pai e Jesus, eles vêm habitar em você. E é Deus conosco, é Emmanuel. Sabe, é isso que Deus quer. Jesus, ele veio inaugurar um novo tempo. Jesus veio inaugurar um novo momento. Porque até então, Deus, ele habitava no meio do povo. Mas agora, através de Jesus, Deus veio habitar em nós. Sabe, não existe lugar mais perto do que dentro de você. E essa é a vontade de Deus. Que nós sejamos cheios da sua presença. Jesus veio para mostrar o caminho. Jesus é o caminho. Jesus veio fazer propiciação, veio pagar a nossa dívida para que esse tempo se cumprisse. E hoje nós podemos ser cheios de Deus, ser cheios da sua presença. Amém, queridos?
Gostaria que você ficasse de pé.